Eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5. São 5 reflexões diárias, semanais, que vão ser disponibilizadas para você diariamente, sempre às 5h05 da tarde. E a nossa temática da semana é quem é Jesus. E nosso dia de hoje nós estamos refletindo sobre o Jesus da Bíblia, como a Bíblia revela quem Jesus é. E se ela é credível para que a gente possa acreditar que ela é de fato um documento histórico. Vamos refletir sobre isso. Bom, tá aí. Nós estamos finalizando a nossa semana. Se você não teve a oportunidade de ouvir ou assistir, as nossas reflexões anteriores, vai lá no meu perfil, tem lá o link para tudo, no YouTube, no Spotify. Tudo isso está disponibilizado para que você possa ter acesso a reflexões diárias. São pequenas reflexões de 5 minutos, 5 vezes por semana, para você parar, refletir, meditar, praticar, e com certeza isso vai transformar a sua vida, porque todas as vezes que a gente se expõe às escrituras sagradas, elas produzem vida e vida em abundância na vida de cada um de nós. E o nosso tema de hoje é sobre o Novo Testamento. É o documento mais importante e fidedigno para mostrar quem Jesus é. Apesar da gente ter visto na reflexão anterior que há outros testemunhos a respeito de Jesus, nada como o Novo Testamento para falar conosco. Mateus, Marcos, Lucas, João, esses 3 primeiros, chamados sinóticos, que é um evangelho a partir de um ponto de vista comum. O primeiro deles, escrito por Marcos, o primeiro evangelho, João Marcos, e a gente vai ver mais para frente detalhadamente sobre o evangelho de João, de Marcos. E aí, a partir de Marcos, vem Mateus, Lucas, que usam como texto base o livro de Marcos, e depois João, que escreve o seu evangelho. Cada um com objetivo, cada um com um grupo em mente, cada um para revelar uma face distinta de quem Jesus é. E a gente vai aprender mais sobre isso, o Jesus, que é revelado em Mateus, que fala sobre o Messias, o Rei. O Jesus que é revelado em Marcos, que fala sobre o servo sofredor. O de Lucas, Jesus homem, que se coloca no nosso lugar. E em João, Jesus, Deus entre nós. Então esse é um momento importante da gente refletir e concluir a nossa semana, falando sobre as Escrituras Sagradas. Então, para a gente ter uma ideia, apesar de a gente pegar os 3 primeiros evangelhos, que são muito similares, eles não são cópias uma do outro. Eles usam o evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, como uma base e expandem naquilo que eles entendem que precisava ser contado, porque cada um, como eu disse, conta a história para um grupo específico, para revelar quem Jesus é. Quando a gente para pensar, a crítica é qual? Não, a Bíblia não é um livro histórico, a Bíblia é um livro religioso em que as pessoas tomam aquilo como verdade e não necessariamente relatam ou retratam a verdade daqueles dias, uma narrativa de verdade. Isso é um grande equívoco. A Bíblia é de fato um livro histórico com narrativas testemunhais de fatos ocorridos naquele tempo. O Novo Testamento, há 2000 anos atrás, é de uma fidelidade como nenhum outro documento do seu tempo tem nos nossos dias. Nenhum outro documento, seja da filosofia grega, seja de outras filosofias, tem tanto testemunho de veracidade e integridade como a Bíblia Sagrada. E eu vou te explicar por quê. Há uma disciplina chamada crítica textual, que precisa validar um documento como sendo algo de fato histórico e credível, avaliando várias coisas. Por exemplo, a cópia mais antiga, a quantidade de escritos que tem o mesmo testemunho, a quantidade de cópias em diferentes línguas. E o Novo Testamento bate de lavada em todos aqueles outros que são comparados como ele, Então hoje se estima que a cópia mais antiga que nós temos em mãos, não há o livro de Marcos ou o Evangelho de Marcos original, mas há cópias de 40 anos que o livro de Marcos se estima, que há 40 anos depois algumas cópias são preservadas. Lembra que naquela ocasião não tínhamos livros como nós temos hoje, impressos,
bem conservados, haviam pergaminhos, haviam papiros, haviam peles, né, que escreviam, que aquilo era guardado. Então você imagina, se a gente guarda um livro hoje, né, que tá vários livros aqui atrás de mim, a gente vai ver que com o tempo ele vai desgastando, amarelando, a página vai sumindo, o papel vai esfarelando. Então imagina documentos há 2000 anos atrás. Mas é importante a gente entender o seguinte: é uma obra incontestável no ponto de vista da sua veracidade e da história. Por quê? Porque ele tem mais de 5.800 cópias de manuscritos do Novo Testamento. Imagina que é isso. Só na língua grega. E ele tem mais 9.000 cópias de outras línguas. Tudo isso datada daquele tempo mais antigo, não é quando a gente tem hoje. Então nós temos, desse período de testemunho lá, de 40, de 100 anos, milhares de cópias. Por que das cópias? Porque o sistema de divulgação era o quê? Alguém recebia uma porção, ele escrevia e repartia com alguém. Por isso o livro era muito caro, muito difícil de ser feito. Imagina, quantos copistas e tal. Dessas cópias, a maioria tem 99% de harmonia, ou seja, é o mesmo texto. Desse 1% que falta, 99,8% são de erros gramaticais. Um mineiro escrevendo, ele pode escrever os 6, né? Então é isso que aconteceu na maioria dos erros. Os outros 0,2% lá eram de outros erros, mas que não complicam ou não comprometem em nada a integridade textual. Então o Novo Testamento que nós temos em mão, nenhum outro documento para falar e relatar da história de Jesus, nenhum outro documento humano de qualquer outra classe, seja da filosofia mais antiga, de relatos históricos, tem tantas cópias e tantos testemunhos de veracidade. Então a Bíblia que você tem em mão hoje, aos documentos de quase 2000 anos atrás, são idênticos aos que você tem na mão. Então o que havia diferença entre esses documentos eram de erros gramaticais. Então eu quero dizer, não adianta nada, no final, você se preocupar com a veracidade se não houver compromisso com a verdade na sua vida. Então nada adianta eu ter o livro íntegro na minha mão se eu não colocar esse Jesus na minha vida. Por isso que a nossa tentativa de quem é Jesus para você é que você pare e pense, bom, se eu tenho acesso a esse Jesus da história, se o livro de Deus é fidedigno, como eu me relaciono com ele e como isso impactou a minha maneira de viver. Pensa aí, quem é Jesus para você? Entrega seu caminho a ele, confia nele, eu tenho certeza que tudo ele fará. Não há caminho mais excelente do que seguir os passos de Jesus de Nazaré. Deus abençoe.